Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis: Amen, amen, dico vobis, si quid pesieritis patrim in nomine meo dabite vobis, usque modo non petistis quidquam in nomine meo, petit et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum. Ec in proverbis locutus sum vobis, venit ora cum iam non in proverbis loquor vobis, sed palam de patria annunciabo vobis. In illo die in nomine meo petetis, et non dico vobis que ego rogabo patrim de vobis, ipse in pater amat vos, quia vos mi amastis et credidistis, quia ego ad Deo exivi. Exivi a Patre venir mundum, iterum relinquo mundum et vado a te Patre. Dicunt ei discipuli eius, ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis. Nunc scimus quia sic omnia, et non opus est ibi ut quiste interroge, in hoc credibus quia Deo existi. Naquele tempo disse Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, que se pedirdes ao meu Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos-lo dará. Até agora não pedistes nada em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Disse-vos estas coisas em parábola. Chegou, porém, o tempo em que já vos não falarei em parábola, mas claramente vos explicarei quem é o Pai. Nesse dia pedireis em meu nome. E não vos digo que pedirei ao Pai por vós, porque o Pai ama-vos, pois vós também me amastes e acreditastes que eu vim de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, deixo outra vez o mundo e regresso ao Pai. Disseram-lhe os discípulos: agora sim que nos falais claramente, e sem vos servirdes de parábolas. Agora reconhecemos que sabeis tudo, sem precisardes que se vos façam perguntas. É por isto que acreditamos que viestes de Deus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, estamos falando sentados hoje, o Papa e eu. Mas hoje, além de tudo, é um motivo especial que vocês saberão depois da nossa meditação, da nossa reflexão no Evangelho. Primeiramente, nós vemos o que diz o apóstolo na carta de hoje, São Tiago. Não sejais apenas ouvintes da palavra de Deus, mas aqueles que fazem a palavra de Deus. Vejam que São Tiago, em outras palavras, confirma exatamente o que Jesus lhes havia dito e ao povo também. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E numa outra ocasião, Jesus, através de uma parábola, ele mostra bem a diferença daquele seu discípulo. Cada um pensa em si mesmo, somos nós discípulos e discípulas. Aliás, isto foi o tema central de Aparecida na reunião do Celã. Diz então que aquele que diz Cristo, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é como aquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha.
Vieram os ventos, as tempestades, as enchentes, e aquela casa não se moveu, porque estava fundada na rocha. Aquele, porém, que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como o homem que constrói a sua casa sobre areia. Vêm os ventos, as tempestades, as enchentes, e esta casa desaba e não fica nada dela. Por quê? Porque estava construída na areia, sem alicerce, sem firmeza. Nós vemos, portanto, como é importante nós ouvirmos a palavra de Deus e durante a semana sempre nos lembrarmos da palavra e fazermos uma coisa concreta, porque então nós estamos realmente construindo na rocha. Nós estamos fazendo como Jesus realmente ensinou e pediu. E vejam que São Paulo também continua com esse mesmo pensamento quando diz: vós sois a construção de Deus, edificatio Dei estis. Vós sois a construção de Deus. E assim, de fato, nós devemos pensar e agir. A nossa vida cristã é realmente uma casa que se constrói, uma casa espiritual. Tantas vezes falamos dos tijolos das igrejas. Eles não apareceram todos de repente, num momento só, todos eles foram colocados. Não, foi colocado um tijolo atrás do outro, todos eles colados com argamassa, e nós temos essas paredes bonitas, compostas de tijolo em tijolo. É bem o símbolo daquilo que deve ser nossa vida. A cada dia nós podemos colocar 1, 2, 3, 4, quantos tijolos nós pudermos, com a graça de Deus, aquilo que o Espírito Santo nos inspirar. Estamos construindo a nossa casa. Nós nem sequer podemos dizer a cada dia que passa, mas a cada momento que passa, nós podemos estar construindo. Mas, mais uma vez, o apóstolo São Paulo concorda com aquilo que Cristo comparou. Diz ele: uns constroem sobre pedra, com pedra, outros constroem com palha, e no fim tudo será provado pelo fogo. Então, amados, vejam que Jesus no Evangelho de hoje diz: eu já nem vou dizer para vocês que vou pedir alguma coisa em favor de vocês para o Pai, porque Ele próprio ama vocês. Vejam que coisa maravilhosa. Ele próprio ama vocês. Nós às vezes não nos damos conta disso. Quando nós sabemos que uma pessoa é muito nossa amiga, ainda mais quando sabemos que ela se refere aos outros a nosso respeito, assim, de modo muito elogioso, como aquilo nos faz bem, não é verdade? E nós, por que não pensamos com mais frequência: o Pai do céu me conhece? E o Pai do céu não só me conhece, Ele me ama. Já no Antigo Testamento está escrito: antes que fosses concebido no seio de tua mãe, eu te conheci e te chamei pelo nome. Veja como esse eu chamei pelo nome, como é riquíssima essa expressão. Nós podemos pensar no próprio nome, não é? Paulo, Pedro, João, Alceu, Tiago. Não é que Deus nos conheça o nome como o nosso nome físico soa, com letras. Mas este nome significa algo muito mais amplo. Quer dizer, Deus nos conhece em toda a nossa individualidade, em toda a nossa personalidade. Ele nos conhece com todos os nossos defeitos e com nossas qualidades. E com sua bondade paterna vai nos ajudando para que cada vez mais nós acrisolemos os dons, as coisas perfeitas, as coisas perfectíveis, melhor dizendo, e cada vez destruamos mais aquilo que não presta em nós. Como diz Pedro, a semelhança do ouro, assim como o ouro mais precioso, diz ele, é provado pelo fogo mais intenso, assim a alma cristã é provada pelo sofrimento. E sofrimento é também lutar para ser bom. Para ser mal basta se deixar levar. Mas para ser bom exige força, exige perseverança, exige boa vontade, exige sacrifício. Cristo não deixou segredo para ninguém neste ponto. Quem quiser vir após mim, renegue-se a si mesmo.
Tome a sua cruz quando? De vez em quando? Não, todos os dias, e me siga. Veja mais uma vez que o apóstolo diz: aquele que ouve a palavra de Deus, apenas ouve e não a pratica, é como aquele que, vejam bem, na sua infância olhou para o espelho para contemplar a sua face. Depois se afastou e esqueceu de como era. Este esqueceu-se de como era, quer dizer, esqueceu-se da sua vocação. Esqueceu-se da sua vocação para a santidade, para a glória eterna com Deus. Porque ficou entretido com as coisas do mundo, estas coisas do mundo que ele mesmo vai deixar e que vai ver depois da morte como se enganou, apegando-se àquilo que realmente não tem valor. Esses dias eu fiquei tão edificado que um jovem me dizia, estamos conversando e tal, e ele falava de automóvel, tem um bastante novo até. De repente ele parou e disse: padre, isto é muito apego às coisas materiais, não é? Eu achei tão bonito ele falar isso. Quer dizer, está criando consciência bonita, né? Alegre, feliz com o seu carro, sem dúvida nenhuma, mas está consciente que não deve se apegar. É um bem que tem, amanhã pode não ter, o mesmo que tem até o fim da vida, um dia vai acabar. Mas aquilo que constrói de bom, isto permanece para a vida eterna. E diz Cristo, vejam bem, quem me ama guarda as minhas palavras. Eis o sinal. Cristo de fato pediu 2 sinais para que nós manifestemos que somos seus discípulos. Primeiro, amar o próximo. Nisto conhecerão os homens que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. O segundo, vejam bem, quem me ama guarda os meus mandamentos. E notem que ele vai naquela mesma linha. Primeiro, amor ao próximo, depois a ele, Cristo que é Deus, e ao Pai e ao Espírito Santo. Porque diz São João, se alguém diz que ama Deus a quem não vê e não sabe amar o próximo a quem vê, é mentiroso. Vejam que expressão forte de São João. Justamente João, que era o apóstolo da delicadeza, da ternura, da agradabilidade, ele diz essa palavra tão forte, é mentiroso. Por isso diz Cristo, primeiro amar o próximo, como eu vos amei. Depois, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E vejam a consequência disto: e meu Pai o amará. O que disse no Evangelho de hoje? Não vos digo que vou pedir uma coisa, porque o próprio Pai vos ama. O próprio Pai vos ama. Portanto, quem me ama guarda os meus mandamentos, meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e nele faremos morada. Pensemos bem nisto, amados. Vejam que Jesus não diz: faremos a Ele uma visita, ou eu mandarei a Ele uma mensagem. Não. Faremos nele nossa morada. Quem faz morada, que intenção tem? De não sair de casa, de morar sempre naquela casa. Senão ele alugaria a casa por um tempo. Mas não, nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Viremos e faremos quem? O Pai, eu e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Lembremos-nos mais uma vez daquele dos primeiros cristãos, aquele grande Tertuliano, que no dia do batizado do seu filho, trazido de volta para casa, notaram-lhe a falta no meio dos convidados, porque a grande festa na família naquele tempo era o batizado, não era o casamento. Quando de repente alguém foi ver como estava passando a criança recém-batizada, ela estava, seu pai Tertuliano, ajoelhado perto do berço, beijando o peito do seu filhinho, e com verdadeira expressão de alegria olhava para o céu e fazia o sinal da cruz. Quando aquela pessoa lhe perguntou: Tertuliano, está fazendo o quê? Ele disse: eu adoro a Santíssima Trindade que está no meu filho. Veja a consciência que ele tinha. Uma criança batizada é verdadeiramente um anjo. Portanto, a Santíssima Trindade estava aqui presente. Pensemos nisto, amados irmãos. E tudo isto tem a ver com o que Jesus disse hoje.
a palavra. Quem me ama guarda os meus mandamentos. Sejamos nós também assim, para que a semelhança daquela criança recém-batizada, nós também possamos ser sempre dignas, ou pelo menos menos indignas pessoas de sermos portadores da Santíssima Trindade. E terminada agora a meditação, eu quero ler uma coisa para vocês aqui, para entenderem por que hoje vamos rezar o confitio da comunhão mais no final, porque vamos dar uma bênção muito especial. Chegou por sinal hoje do correio, aliás ontem, porque eu fui pegar hoje, um belo cartão de Páscoa do Santo Padre o Papa, depois uma fotografia dele em posição de oração, com esta belíssima oração do ano sacerdotal, e uma carta acompanhando que diz o seguinte: Secretaria de Estado, protocolo número 135.600, Vaticano, 23 de abril de 2010. Senhor Padre, com a presente venho significar-lhe que o Santo Padre acolheu com viva satisfação os cumprimentos e votos que lhe enviou por ocasião da solenidade da Páscoa da Ressurreição, assegurando também a união pessoal e do povo que lhe está confiado com as suas intenções de pastor universal. Todos vocês entraram na minha mensagem desse cartão que eu mandei para ele. Agradecido pela amabilidade e em retribuição da mesma, o Sumo Pontífice deseja-lhes todo o bem e convida os fiéis da paróquia Nossa Senhora da Conceição a fazerem sua esta aclamação litúrgica: cantemos ao Senhor, é verdadeiramente glorioso. Vamos repetir esta frase? Cantemos ao Senhor, é verdadeiramente glorioso. Liturgia das Horas, Páscoa, ofício de leituras, aliás, esta mesma frase que está no cartão de lembrança de Páscoa. Reconhecendo com gratidão a nova vida para a humanidade que brota do mistério pascal de Jesus Cristo, em penhor da qual sua santidade, o Papa Bento XVI, concede-lhes, vejam, não é concede-lhe, concede-lhes a implorada bênção apostólica. Aproveito o ensejo para renovar-lhe a expressão da minha fraterna estima e grande consideração em Cristo Jesus, Cristo Senhor. Monsenhor Peter Wells, assessor. Está aí, então vejam, quando vem uma carta do Papa diretamente ou sob sua ordem, como é o caso, então diz aí que ele concede a implorada bênção apostólica. Portanto, esta bênção apostólica tem que ser dada na fórmula como o Papa a dá. Por isso eu quero dizer, para que ninguém estranhe, que no final da missa o confitio, em vez de ser rezado antes da comunhão, será rezado depois da post-comúnio, antes da bênção final, para que possamos receber esta bênção. Tenho certeza que todos se sentem felizes com esta bênção. Ela é real, é autêntica, que ela encha de luz, de alegria, de júbilo a nossa alma. E também tenho certeza que, em sinal de gratidão ao querido Papa, todos nós também nesta missa lembremos-nos dele, pedindo a Deus que lhe dê forças, sobretudo nesta fase tão difícil, onde a igreja está sofrendo tanto por perseguições, sobretudo da imprensa leiga, no mau sentido, a imprensa anticristã, e até podemos dizer, pelo menos aqui no Brasil, orquestrada muito por aqueles que nós chamamos com caridade irmãos separados. Rezemos para que o Papa tenha esta força de continuar a belíssima e dificílima missão de Pedro. Lembremos-nos do que disse João Paulo II quando falava do pontificado dele. Dizia então que o pontificado é um peso superior a qualquer força humana, e por isso ele contava com as orações de toda a igreja para que ele pudesse continuar a desempenhar este papel tão importante e, claro, único que existe no mundo.